O amor me faz viver, mas ele também me mata. Eu... É difícil falar sobre isso, porque esses tempos eu tô muito pensativo sobre o amor e tentando me tornar uma pessoa mais amorosa, mesmo eu já me achando muito amoroso, mas um amoroso mais saudável, um amoroso mais caridoso, e não um amoroso apegado, um amoroso que faz mal pra mim, como normalmente o amor faz mal pra mim. E essa é uma frase que eu escrevi: o amor me faz viver, mas ele também me mata. E normalmente as minhas experiências com amor, seja romântico ou em relação à amizade, foi desse jeito, mas eu acho que é muito mais culpa minha do que da outra pessoa em si. Até porque amar nunca vai ser demais, né? Amar nunca vai ser um erro. E é isso que eu tô tentando colocar mais no meu dia a dia, que não é amar que é ruim, ou amar que faz mal. O que faz mal é não saber amar. Amar não é um erro, né? Não saber amar que é. E eu acabo de fazer 24 anos e acho que eu nunca soube amar sem sofrer. Nunca soube amar de forma desapegada. Sempre fui muito apegado, muito dependente, emocional. E o que me faz pensar é que talvez nem seja amor. Talvez eu nunca nem tenha amado de verdade como eu acho que eu amo. Talvez eu só tenha sido dependente, tenha sido apegado em tal pessoa, ou tal objeto. Meu objeto de amor, meu objeto de desejo. E quando eu falo que eu tô pensando muito no amor e ser uma pessoa mais amorosa, todos esses últimos tempos, tô pensando muito no amor budista, que é o amor desapegado. E não é algo violento que parece, né? Porque eu acho que quando fala amor desapegado, parece que a pessoa não entende direito. Acha que é uma coisa mais violenta. Talvez algo que não se importa com o outro, mas não. Acho que é justamente o contrário. Amor sem apego é saber que aquilo que eu amo não me pertence. E o melhor jeito de amar é deixando livre pra ele ser o que é, né? É o amor livre, que eu gosto de falar. Então acho que o amor sem apego é o amor livre. Saber que aquilo não nos pertence. Que no momento que a gente pensa que aquela pessoa, aquele objeto, aquele desejo nos pertence, gera o apego. E como o budismo ensina, o apego gera o sofrimento. Então, eu queria amar de forma livre, amar desapegado, não com dependência, com apego, com ansiedade, com medo. Eu quero um amor mais leve, tranquilo, sabe? Aquele que você não fica com medo de perder, aquele que você não fica se agarrando justamente por causa desse medo. Você faz de tudo para aquilo que você ama ficar, porque você precisa daquilo para viver. Mas eu sei que esse apego meu, esse medo meu, todo esse amor sofrido que eu tenho dentro de mim, que eu não sei se é amor, eu sei que isso é muito reflexo das minhas feridas e das faltas que existem em mim, né? Agora eu não sei a origem dessas feridas, mas consigo reconhecer elas, encarar elas, acolher elas, principalmente, né?
acolher o sofrimento para tentar entender ele e ressignificar ele. E as minhas faltas, principalmente, né? Porque quando a gente fala de amor, eu acho que a frase mais icônica e talvez a que melhor explica amor é de Lacan, né? Que ele fala que amar é dar o que não se tem para alguém que não pediu. E quando eu paro para pensar nessa frase e reflito sobre ela, fico pensando, amar é dar o que não se tem para alguém que não pediu. O que quando eu tô amando, eu acho que eu tô amando, eu tô dando para aquela pessoa e que ela não pediu. Eu acho que a gente dá quando ama o que falta na gente. E o que falta em mim e o que eu dou muito para essa pessoa é o meu amor. E o que falta em mim é o meu amor. Então, é o amor próprio, né, que tá faltando em mim. E eu tô dando esse amor que eu acredito que deveria ser redirecionado para mim antes de tudo, dando esse amor para outras pessoas. E pessoas que normalmente não pediram esse amor. Então, amar é dar o que não se tem, é o meu próprio amor. Então, eu tô dando o meu amor para aquela pessoa, para aquele objeto de desejo. E é o que eu não tenho, porque eu não tenho esse meu próprio amor. Amar é o que não se tem para alguém que não pediu. E aquela pessoa não pediu todo esse amor meu, todo esse amor que existe dentro de mim para aquela pessoa. E eu acho que é nisso que nasce muito o apego, a dependência, que é o não se amar primeiro para tentar amar os outros. Eu sinto que é isso que gera toda a dependência, o apego que existe dentro de mim. Que eu não me amo, então se eu não me amo, eu vou redirecionar todo o amor que existe em mim, que eu sei que é muito, para outro lugar. Normalmente é essa pessoa que não pediu, que normalmente vai embora e me deixa sem o amor, né? Porque já que eu dei todo o amor para ela vai embora, não sobra o amor que eu dei para ela, eu tenho que reencontrar esse amor, tenho que reviver esse amor. E isso me dói muito, porque normalmente quando esse amor vai embora, essa pessoa vai embora, normalmente a minha vida vai embora, que é extremamente problemático, porque eu não posso depender do outro para viver, mas eu tô dependendo do outro para amar, então eu tô pondo nas mãos dela não só meu amor, mas também a minha vida. E como eu disse, normalmente essa pessoa vai embora, porque talvez o meu amor demais sufoca ela, talvez ela não tá preparada, ou talvez porque circunstâncias da vida boba, ela vai embora, porque tudo acaba, tudo é efêmero, tudo tem um fim e o apego nos faz sofrer. E então, acho que a reflexão mais importante é fazer, né? O que você tem, o que você não tem e que está dando pro outro e que ele nem pediu para você dar para ele. E eu acho que é esse o que gera o sofrimento, a dor, o apego, a dependência. Eu acho que é muito isso, tu dar o que não se tem para alguém que não pediu. Eu sei que no meu caso é o meu amor que eu tô dando para alguma pessoa que não pediu algo que eu não tenho em mim mesmo. O amor próprio, o próprio amor. E como eu falo, eu tava pensando muito sobre amor esses tempos. Eu não sou religioso nem nada, mas eu gosto de religião, né?
No meu mundo acadêmico, eu tô indo muito pro lado das ciências da religião, então eu acabo indo muito para esse lado das religiões em si. E como eu já citei aqui budismo, eu, como eu sofro muito, já sofri muito, principalmente por conta desse amor, da falta do amor, né, por conta do apego e da dependência, eu fui muito pro budismo porque eu sei que eles ensinam, né, a ideia do budismo é cessar o sofrimento, principalmente através do não apego, né, do deixar ir, do ser livre, do entender a finitude das coisas. Então, esse amor livre veio muito dessa ideia do budismo que eu venho lendo e consumindo há uns dias aí, esses últimos meses que eu sofri muito por conta desse amor, né, por conta de um fim de relacionamento que eu não estava esperando, mas tempo outro dia. Mas em outras religiões eu estava racionalizando, né, pessoas ou seres religiosos que eu admiro e tenho um carinho muito grande. E além de Buda, claro, né? Eu já falei aqui do amor livre, do amor desapegado. Tem também a Oxum das religiões afro e o São Francisco, né? Do cristianismo, do catolicismo. E eu acho que aprender a amar com essas três personalidades religiosas, essas três figuras religiosas, eu acho que vai ser um bom caminho para mim. E talvez para quem estiver ouvindo isso daqui, isso daqui que é a ideia de um podcast que eu quero fazer, né, para desabafar, porque eu penso que eu tenho muito para falar, muito para expressar, muito para pôr para fora, mas não tem muito para quem conversar, para quem não tem muitas pessoas para ouvir o que eu tenho a falar. Não que eu seja sozinho nem nada, tenho muitos amigos, sou muito amado, família, mas sei lá, eu não acho que são pessoas que entenderiam ou que queiram ouvir sobre isso, refletir sobre isso. E estar falando aqui para mim é meio complicado, porque eu nunca fui muito bom em falar, eu sempre fui muito bom em escrever, né? Então a minha escrita é muito melhor que a minha fala. E normalmente eu sempre expresso meus sentimentos em contos que eu escrevo, em textos curtos, ou talvez um pouco até mais longos. Mas eu gosto muito da minha escrita, eu gosto muito de escrever. Então eu gostaria que talvez você tivesse pegando essas minhas ideias, lendo o que eu tenho a escrever. Eu já escrevi muita coisa. Talvez um dia aí eu disponibilizo, se algum disso aqui talvez for ouvido por alguém, fizer sucesso e alguém quiser ler. Mas eu queria falar, porque eu acho que é uma forma de pôr pra fora também. E como eu já escrevi muito, e normalmente os meus contos são mais. Tem toda uma coisa ali por trás, toda uma mística, toda uma relação, né? Não é cru, assim. É meio visceral, mas tem uma história por trás, tem uma ficção por trás. Aqui eu não, o que eu só queria ser falar mesmo, coisa da vida. E a ideia desse podcast é isso. E por isso que o nome dele é Sinto Muito. E o nome desse episódio aqui é Sinto Muito por Sentir Muito. E sinto muito como se fosse uma brincadeirinha ali, pedir perdão, sinto muito, mas também falar que eu sinto muito as coisas, sinto muito os sentimentos estão muito fortes dentro de mim e muito confusos. Eu acho que vai dar muita coisa para poder falar com isso. E sinto muito por sentir muito, eu acho que é isso, né? Porque os meus sentimentos são meio bagunçados. Principalmente sentimentos em relação aos outros. Mas eu não acho que eu tenho que pedir desculpa por sentir demais nem nada. Talvez só pra mim mesmo. Ou talvez pra alguém que eu tenha sufocado com esse meu sentimento enorme, né? Eu acredito que aconteceu.
mas não de forma tóxica nem maldosa. Foi só uma forma inocente, matura, tanto da minha parte quanto dessas outras pessoas. Mas, enfim, né, só dando uma contextualização aí do que, qual que é a intenção disso aqui que eu tô falando, desse podcast e do que pode vir a ser no futuro. Mas que eu tava falando das religiões, né? Eu já falei do amor de Buda, e aí tem outras duas figuras religiosas que eu tenho um carinho, um amor muito grande, que é a Oxum, das religiões afro, Umbanda, Candomblé, religiões aqui da América Latina, religiões da própria África. E São Francisco, né, que foi um monge católico, cristão, e o amor deles eu acho que é muito puro e que ensina, como Buda ensina, né, um amor sem apego, um amor livre. Cada um deles vai ensinar um amor de um jeito. E eu tava pensando que talvez se eu juntar as três formas de amor que essas três figuras ensinam, talvez eu tenha um amor mais completo, mais maduro, mais sadio. Um amor mais amoroso, né? Então, Buda vai ser esse amor livre, um amor desapegado. Oxum vai ser o alto amor, que se vocês procurar aí, eu já tive conhecimento da imagem de Oxum, ela se vendo no espelho, mas não é só vaidade nem nada, é a ideia de você se olhar primeiro para olhar os outros, a ideia de você se amar para conseguir amar os outros, a ideia de você se cuidar para conseguir cuidar dos outros, você estar bem para conseguir fazer bem aos outros. Então é você se refletir primeiro nas coisas que você sente, nas coisas que você quer dar a você primeiro, para depois poder dar isso aos outros. Então eu me amo antes de amar os outros, sabe? E eu acho que isso é uma boa ideia, né? De amor, não é um amor egoísta. Talvez alguém pode interpretar como isso, mas não é. É muito um amor, acho que saudável. E, como eu falei, né, nas minhas últimas relações, sendo de amizade ou de namoro, essa última foi de namoro, eu não me amava, mas estava falando que amava essa outra pessoa mais que tudo. Então como que eu poderia amar ela se eu nem me amava mesmo? Então a ideia é você se amar primeiro para conseguir amar o outro, né? Eu acho que não existe amar o outro sem se amar. Eu acho que amor sem auto-amor primeiro é só dependência e apego. Então é isso que o Oxum vai ensinar, né? Se amar primeiro antes de amar o outro, para que você possa estar pronto para amar o outro. E São Francisco já é mais um amor mais caridoso, um amor mais voltado ao outro mesmo, né? Então eu acho que não pode ser usado de forma sozinha. Eu acho que a companhia de Oxum e do Buda são essenciais para esse amor franciscano, né? Porque senão você acaba se perdendo nesse outro e continua sofrendo e continua dependendo, continua apegado, né? Que esse amor franciscano é muito o que ele pede, né? Que eu ame mais do que seja amado, né? Que eu me contente mais em amar do que ser amado. Isso é lindo, né? É caridoso, é social, é político, mas é perigoso, né? Então não acho que São Francisco queira em si que você não se ame, mas que você aprenda a se amar, como o Shun vai te ensinar. Que você aprenda a se amar, e aí sim, quando você se ama, você conseguir redirecionar esse amor para os outros, de forma que você se sinta mais feliz amando do que sendo amado, né?
E, e o Buda ali, eu acho que conclui com isso de amar sem apego. Então, a gente pode iniciar com Oxum, se amar primeiro para amar o outro, ir para São Francisco, amar com caridade, gostar mais de amar do que ser amado, e ir para Buda, que é um amar livre, amar sem apego, amar desapegado, né? Deixando o outro livre para ser o que é, porque você ama ele e não a ideia de amar ele. Mas eu acho que eu consegui explicar meio bem as minhas ideias sobre o amor sofrido, o amor tudo. Provavelmente eu ainda vou falar muito sobre amor aqui, porque como eu falei, uma coisa que sempre me atormentou durante a minha vida toda. Eu sempre quis amar muito e ser amado, e quis espalhar amor e carinho e afeto, né? Como eu escrevi nos agradecimentos do meu TCC, os afetos são o que me movem, de que mesmo em meio a tanto sofrimento, eu ainda continuei, talvez não com forças, mas com amor. Então, amor, acredito, vai ser um tema recorrente aqui, e que esteja na minha vida também, na vida de todos que estejam ouvindo isso. Amem, mas saibam amar. Não deixe que o amor seja algo que vai fazer você sofrer, porque eu acho que não existe sofrimento no amor. Existe sofrimento no apego, na dependência. E o amor tem que ser livre. O amor tem que ser caridoso. Mas antes disso tudo, o amor tem que ser próprio. E é isso. Então eu acho que tem que refletir sobre o que você está dando ao outro, que você não tem, e que essa pessoa talvez nem tenha te pedido. Entender o que está te fazendo sofrer, o que está te fazendo a ter esse apego, essa dependência, talvez nesse amor, nesse outro. Mas não deixe de amar. Amar não é um erro. Amar não é um erro. Não saber amar que é. E o amor me faz viver, mas ele também me mata. Mas acima de tudo, ele me faz reviver. E é isso. Eu sinto muito por sentir muito.